Em 2012, a Polícia Rodoviária Federal fez algo que nunca tinha feito antes em nenhuma rodovia do Brasil. Interditou um trecho de estrada. Não por causa de um acidente, não por causa de uma obra, não por causa de chuva, ou neblina, ou deslizamento de terra. Por causa de assombração. O trecho era da BR-101, nas proximidades de Alagoinhas, na Bahia. Os motoristas que passavam por ali à noite relatavam avistamentos que não tinham explicação. Vultos no meio da pista, animais mortos que ressurgiam na estrada, figuras que apareciam nos faróis e desapareciam antes de serem atingidas. E acidentes. Muitos acidentes. Causados por motoristas que freavam em pânico, que desviavam de algo que os outros não conseguiam ver. A PRF foi chamada, investigou, não encontrou explicação, e então tomou a decisão mais incomum da história das rodovias brasileiras. Criou um desvio. Porque, nas palavras do próprio policial responsável pela ocorrência, assombração ninguém segura, e nenhum policial quer ficar naquela estrada. Então a solução é interditar e criar um desvio para a segurança de todos nós. A BR-101, a Translitorânea e o Nordeste que ela corta. Antes de entrar na história de Alagoinhas, precisamos entender onde estamos. A BR-101 tem quase 4.800 quilômetros de extensão. Começa em Touros, no Rio Grande do Norte, e termina em São José do Norte, no Rio Grande do Sul. É a segunda maior rodovia do Brasil, e a que conecta mais capitais estaduais do que qualquer outra. No Nordeste, ela corre pelo litoral. Passa pela Bahia inteira, por Sergipe, por Alagoas, por Pernambuco, pela Paraíba, pelo Rio Grande do Norte. No trecho baiano, a BR-101 é a estrada mais letal do estado. Entre 2024 e 2025, a BR-101 registrou 314 mortes na Bahia, 167 em 2024 e 147 em 2025. Uma morte a cada 3 dias, ao longo de 2 anos seguidos. E grande parte da BR-101 na Bahia possui trechos extensos de pistas simples, o que favorece situações de risco como ultrapassagens perigosas e invasão da contramão. A duplicação do trecho baiano estava em obras. Foi paralisada em 2021. Ficou assim por anos. Motoristas e especialistas criticando a demora. Enquanto isso, a estrada matava. Esse é o contexto. Uma estrada perigosa, mal conservada, com pistas simples de mão dupla, cortando o interior da Bahia de madrugada. É nesse cenário que as histórias começam. Os primeiros relatos. O que os motoristas viram? Ninguém sabe exatamente quando os primeiros relatos surgiram naquele trecho de Alagoinhas. Essas histórias não chegam ao jornal quando começam. Elas circulam primeiro nas rodas de caminhoneiros, nos postos de gasolina, nas paradas de descanso, no rádio da boleia, nas conversas de madrugada entre motoristas que passam o tempo cruzando a mesma estrada. O que os motoristas descreviam era sempre variante do mesmo cenário. Madrugada, pista escura, faróis cortando o asfalto baiano. E então, no acostamento, ou no meio da própria pista, algo que não deveria estar ali. Vultos. Figuras humanas que surgiam de repente e desapareciam antes de serem atingidas. Animais mortos empilhados no acostamento. Animais que haviam sido atropelados dias ou semanas antes e que voltavam a aparecer no mesmo lugar. A sensação, relatada por motoristas que nunca se conheceram, de ser observado a partir da beira da estrada. E os acidentes. Motoristas freando bruscamente ao ver algo no meio da pista. Caminhões que desviavam de nada e tombavam no acostamento. Colisões causadas por reações a avistamentos que, quando as equipes de resgate chegavam, não tinha mais nada lá para explicar. Um caminhoneiro virou o veículo completo após avistar animais empilhados na estrada. Seu filho, que estava na cabine, conseguiu fotografar o incidente antes de o caminhão capotar. As fotos circularam. A PRF foi chamada. A decisão que ninguém esperava. A Polícia Rodoviária Federal
não é uma instituição que usa a palavra assombração em seus boletins oficiais. É uma corporação de segurança pública. Trabalha com dados, com estatísticas, com ocorrências verificáveis. Quando um trecho de estrada apresenta problema, o protocolo é investigar a causa, acidente, obra, deslizamento e agir de acordo com ela. Mas o que aconteceu em Alagoinhas em 2012 não se encaixava em nenhum protocolo. Os avistamentos continuavam. Os acidentes continuavam. A causa não era encontrada. E então a PRF tomou a decisão. Interditou o trecho. Criou um desvio. Um repórter local foi ao local entrevistar um dos policiais envolvidos na ocorrência. A entrevista foi conduzida num tom bem-humorado. O repórter claramente achando graça da situação, tentando aliviar o peso do que estava sendo dito. Mas o policial não estava brincando. No final da entrevista, o repórter resumiu assim: assombração ninguém segura, e nenhum policial quer ficar naquela estrada. Então a solução é interditar e criar um desvio para a segurança de todos nós. Deixa isso assentar. A Polícia Rodoviária Federal do Brasil criou um desvio de trânsito numa rodovia federal porque os policiais não queriam ficar naquela estrada à noite. Esse fato aconteceu em 2012, na Bahia. O que a ciência diz sobre aquele trecho? Alagoinhas fica a cerca de 120 quilômetros de Salvador, no interior da Bahia. A região onde o trecho da BR-101 passa tem uma característica geográfica específica. É uma área de transição entre o litoral úmido e o semiárido baiano. A vegetação muda, a umidade muda. A temperatura noturna cai de forma brusca em certas épocas do ano, criando condições de névoa baixa que não é visível à distância, mas que dificulta a percepção no campo imediato dos faróis. Especialistas em segurança viária apontam que pistas simples de mão dupla, em regiões com esse perfil climático, são especialmente propensas a ilusões visuais noturnas. A linha divisória central, quando apagada ou mal pintada, pode criar distorções na percepção de profundidade. Animais que atravessam a pista, cachorros, capivaras, tatus, deixam rastros de comportamento que os motoristas habituais aprendem a associar a determinados horários. A fadiga dos motoristas, muitos fazendo rotas de 12, 14 horas sem pausa, amplifica qualquer percepção anormal. Isso explica parte dos avistamentos, mas não explica os animais empilhados que desapareciam e voltavam. Não explica a consistência dos relatos. Motoristas que nunca se conheceram descrevendo as mesmas figuras no mesmo ponto da estrada. Não explica por que os acidentes se concentravam num trecho específico, mesmo antes e depois do horário de pico de tráfego. E não explica por que os policiais, homens treinados para situações de risco, acostumados a trabalhar em condições de pressão extrema, decidiram que não queriam ficar naquela estrada. A Bahia e o sobrenatural, uma relação diferente. Para entender completamente o que aconteceu em Alagoinhas, é preciso entender algo sobre a cultura baiana que quem é de fora muitas vezes não percebe. A Bahia tem uma relação com o sobrenatural que não existe da mesma forma em nenhum outro estado do Brasil. É o estado com maior concentração de terreiros de candomblé do país. É onde a cultura afro-brasileira se preservou com mais força. É onde entidades, orixás e ancestrais não são figuras mitológicas distantes. São parte do cotidiano, da linguagem, da forma como as pessoas interpretam o mundo. Nesse contexto, um trecho de estrada mal assombrado não é tratado como fantasia popular. É tratado como uma realidade que exige respeito. Moradores das proximidades daquele trecho da BR-101 em Alagoinhas sabiam. Sabiam antes dos acidentes, antes dos relatos dos caminhoneiros, antes da PRF aparecer. Havia cruzes fincadas no acostamento, havia oferendas, havia histórias que as famílias da região guardavam sobre aquele pedaço específico de estrada. O que exatamente aconteceu ali? O que morreu naquele trecho? O que ficou preso? O que ainda circula nas madrugadas? Essas respostas nenhuma investigação da PRF vai encontrar num boletim de ocorrência. Essas respostas estão nas histórias que os mais velhos da região contam e que ninguém do Brasil foi ouvir. O que acontece ali hoje? A duplicação do trecho baiano da BR-101 entre Feira de Santana
e a divisa com Sergipe, foi paralisada em 2021. Em 2024, o governo federal anunciou licitação para retomar 83 quilômetros das obras. Até lá, a estrada continua como era: pista simples, mão dupla, sem acostamento adequado em boa parte do trecho. E os relatos de avistamentos em Alagoinhas nunca pararam completamente. Caminhoneiros que fazem aquela rota regularmente ainda diminuem a velocidade naquele trecho específico. Não porque alguém mandou, não porque a sinalização pede, porque aprenderam, ou ouviram de quem aprendeu, que aquele ponto da BR-101 exige respeito. Há um poltergeist documentado nas rodas de caminhoneiros do trecho. Uma presença que provoca acidentes de maneiras que os motoristas não conseguem nomear de outra forma. Tem motorista que nem gosta de passar por ali. E toda vez que alguém pergunta o que aconteceu naquele trecho, o que matou tanta gente, o que deixou aquele pedaço de estrada diferente dos outros, a resposta que vem não é técnica. É a resposta que a PRF deu em 2012, sem querer, sem planejar, sem saber que estaria repetindo o que os moradores dali já sabiam há décadas. Assombração ninguém segura. Em 2012, a Polícia Rodoviária Federal interditou um trecho da BR-101 em Alagoinhas, Bahia. Criou um desvio, porque os policiais não queriam ficar naquela estrada de madrugada. Esse fato está documentado, foi reportado, foi ao ar e foi esquecido. Porque o Brasil tem o hábito de tratar o sobrenatural como piada, até que não dá mais para rir. Mas as histórias que circulam naquele trecho não esqueceram. Os caminhoneiros que fazem aquela rota não esqueceram. E o trecho da BR-101, em Alagoinhas, continua exatamente como estava em 2012. Pista simples, mão dupla, madrugada baiana. E aquela presença que a PRF não conseguiu identificar, não conseguiu explicar e não conseguiu afastar. No próximo episódio, vamos falar da Menina Fantasma, a figura que aparece na BR-101 desde 1996, que se espalhou por 5 estados do Nordeste, que gerou mais de 40 boletins de ocorrência em um único ano. E que ainda está lá, às 2 da madrugada, de braço estendido, pedindo carona. Toda a estrada guarda seus mortos. A BR-101 guarda os dela em 4.800 quilômetros de litoral. E alguns deles ainda caminham pela beira do asfalto.